Os dois já jogaram mais, sim, mas o que me parecia ter mais consistência dentro de ideia de jogo era o São Paulo. O Flamengo dentro de potencializar as individualidades. Isso é uma péssima notícia para o São Paulo. Porque as individualidades do Flamengo ganham vários jogos, de uma hora para outra. Ô, Vene, eu quero saber o que aconteceu no treino. Você tem novidade desse treino? É drone, não é drone? O que eu sei é o seguinte, eu demitiria o Sampaoli antes da final da Copa do Brasil. Para contextualizar por que eu faria isso. Porque a partir do momento que você mantém o Sampaoli, você corre o risco de ele improvisar, fazer coisas de louco como ele fez no último duelo. Meus amigos, vocês deixariam o Sampaoli pra final, rapaziada? E ó, será que ele vai inventar de novo? Vai fazer improvisações malucas? Olha, cara, eu já tô de saco cheio disso, cara. Eu já perdi a paciência. Pra mim, nem ficava até a final. Depois que ele fez na quarta-feira, botar Davi Luiz no meio campo, botar Thiago Maia de lateral esquerdo, um negócio assim bizarro, tá? Vamos acompanhar o debate aqui, atualizando as informações, os detalhes sobre essa grande final contra a equipe do São Paulo. Tem informação de treinamento também sobre o De Arrascaeta. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no nosso crescimento. Tem bate-papo sobre a reunião confusão generalizada que teve no Conselho Deliberativo do Flamengo ontem, né, para votação da extensão do mandato no Flamengo, não do Landim, mas de 3 para 4 anos sem direito à reeleição, que foi rejeitada. Enfim, outras propostas também, uma foi até anulada, né, foi votada, mas depois foi anulada, que é em relação à presidência / ter cargo político. Vamos acompanhar, que tá bem bacana aí. Vamos embora, galera. A gente fala muito em relação à perspectiva que a gente tem do elenco do Flamengo, né? Isso. E aí tem que, obviamente, analisar o momento, o que o time já apresentou até agora, e o que apresentou até agora não passa confiança. É verdade que o São Paulo também não tem passado essa confiança toda. Eu tenho falado muito aqui na semana que o São Paulo tem se baseado muito em classificações no Morumbi, em bons jogos muito mais em casa do que fora de casa. E até quando o Edu Afonso cita o Arboleda, acho que o São Paulo nem pode cogitar a possibilidade assim, olha, tem alguém mais ou menos, vamos esperar o dia 24. Não. O jogo de domingo é muito importante, porque não adianta você pensar no dia 24, se no domingo alguém abre uma vantagem muito grande, para um lado ou para outro. Aí já acaba. Né? Agora, o Flamengo me causa preocupação, porque o Flamengo eu tenho mais dúvida em relação ao que o time pode apresentar. Eu já vi o time muito bem, já vi o time muito mal. São Paulo eu vi muito bem com o Dorival em um momento, algumas oscilações e algumas atuações mais fracas, mais abaixo do que o time tem em condição de apresentar, mas no mata-mata, por enquanto, a resposta geralmente é boa do São Paulo, mais no Morumbi do que fora de casa. Mas aí tem uma questão, você usou já vi. Você não está usando estou vendo. Não, isso para nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas eu acho que eu vou ver. Eu acho que nesse domingo vai ser diferente do que a gente viu no meio de semana. Professores de inglês poderiam se deliciar com isso. I've seen. Have been. Então, vamos lá. Eu entendo o seguinte, os dois já jogaram mais, sim, mas o que me parecia ter mais consistência dentro de ideia de jogo era o São Paulo. O Flamengo dentro de potencializar as individualidades. Isso é uma péssima notícia para o São Paulo. Porque as individualidades do Flamengo ganham vários jogos, de uma hora para outra. E são 2 domingos, né, Mário? Pode esquecer isso. Não é um campeonato que tem mais 20 rodadas, são 2 domingos. E sabe o que é interessante, Mar? Vou deixar você completar. Porque, assim, a gente fala desse coletivo, né? Dito isso, a gente coloca o Flamengo, talvez, como favorito. Porque Sim. Como que a gente não é hipócrita, né, na nossa avaliação? Porque é individualidade. E na hora do vamos ver, no campeonato, na Libertadores, não. Na Libertadores, eu acho que esse é uma... Sabe aquela conversa que você precisa ter no final do ano com o professor, com o aluno? Olha, é o seguinte, eu te passei, mas lembra daquele dia? Você escapou por pouco. A Libertadores é uma conversa de uma semana que alguém tem que ter com o Sampaoli e o que o Sampaoli tem que ter com os jogadores. Mas vamos para os outros desafios. O Flamengo contra o Palmeiras, no jogo do Allianz. O Palmeiras estava ganhando o jogo, parecia que ia ganhar o jogo. E aí, Bruno Henrique, Arrascaeta, tal, Arrascaeta faz o gol. Entra. O Flamengo contra o Botafogo. Botafogo não tomava gol em casa. Exato. Não tinha perdido o jogo em casa. Aí o Flamengo tem uma tarefa, ganhar do Botafogo, tirar a ponta do Botafogo, ele é o líder e tal. O Flamengo vai lá super trunfo do Flamengo, né? E o Flamengo... Contra o Grêmio. Contra o Grêmio, que era um jogo para passar, sim, e era um jogo de um time que... O Flamengo tem, funcionando por objetivos, e de novo, a conversa da Libertadores é algo que está pendente, que alguém vai ter que ter, por objetivos, e objetivos difíceis,
o Flamengo entregou. E aí mora todo o perigo de São Paulo, porque o São Paulo me parece sempre, quando viveu os grandes momentos, estar perto do seu limite. O Flamengo não teve perto do limite em hora nenhuma no ano, gente. O Flamengo pode jogar muito mais com muita frequência. Esses jogadores, eles são muito bons e todo mundo no Brasil sabe. E ainda parecia que o time estava começando a ter a cara do treinador, pelas mudanças, pelas contratações e tal. É ainda muito na característica dos jogadores. E aí não é bom para o torcedor, porque ele precisa ver conteúdo tático e ele está vendo pouco, mas para o outro lado também não é nada bom, porque em 2 jogos esses caras entregam. E não é nada bom pra gente, né, para fazer a avaliação, porque a gente fica na base do se. Se for um São Paulo coletivamente forte e que conseguir, muito legal. Se for um Flamengo que nas individualidades, mas também pode ser não existe esse padrão que a gente está vendo, né, no gerúndio. Ô Beto, você falou assim... Agora fomos pro gerúndio. O Bruno Henrique é uma das boas notícias. Eu acho que ele é a principal notícia para o torcedor. A final, né? É a principal notícia para a final, principalmente, obviamente, para o torcedor do Flamengo. E ainda tem, né, aquela confusão toda de bastidor, que só aumenta a pressão em cima do Flamengo. Ontem não teve lá, Roberta, a reunião, não era gente que levanta, gente que... Não levanta, foi? abaixa. Música da Xuxa. Não teve tudo isso, Roberta? Exato. Teve tudo isso, era para tocar o hino do Flamengo, tocou a música da Xuxa, enfim, foi até suspensa, né, a sessão. Então vou por partes. A Mari fez a pergunta sobre o Bruno Henrique, sim, é o grande destaque, a torcida vendo com muito otimismo o retorno do Bruno Henrique. Aliás, foi ele também que teve as jogadas mais inspiradas no clássico contra o Botafogo, então é importante ressaltar isso e fica de fora no meio da semana. Então sim, Bruno Henrique, um ponto muito importante, o retorno desse jogador. Agora, só explicando sobre essa reunião mesmo ontem do Conselho Deliberativo, foi uma reunião para votar algumas mudanças no estatuto e uma delas seria a reeleição, né, presidencial, em vez de ser por 3 anos, passaria para 4 anos. Essa mudança, essa proposta foi rejeitada por unanimidade. E nos bastidores tinha até aquela questão, se mudar para 4 anos, o mandato do Landim termina no próximo ano. Será que ele poderia ficar mais um ano? Mas essa mudança aconteceria a partir de 2025. E na própria reunião, o Landim até falou que não ficaria nem mais um dia, além do mandato dele, antes mesmo até da votação. Mas, de fato, vai continuar por 3 anos. Essa sessão terminou. Agora, em relação a uma outra proposta, foi o que gerou muita confusão, porque exatamente votava assim, alguns precisavam ficar sentados, sim, sentado, não, em pé. Enfim, aí foi uma confusão generalizada para essa proposta aqui, da proibição do acúmulo de cargos eletivos dentro e fora do Flamengo. E isso... Como é que vota assim, gente? Se é a favor, fica em pé, se é contra, fica sentado. Que isso? É votação de condomínio, isso. Isso impediria uma possível candidatura do Bandeira, ex-presidente do Flamengo e atual, então, deputado federal. Ele estava lá, no final até conversou com a imprensa, porque a sessão foi suspensa, ou seja, terá que marcar uma nova sessão para votar essa proposta. E ele disse que já estava sendo um golpe estatutário, passou para golpe mesmo, só faltava tanque de guerra. Ou seja, em ebulição também essa outra parte ali em relação à diretoria do Flamengo há dias aí dessa final da Copa do Brasil. E vale a gente também destacar que um carro ficou passando durante ali a reunião com as seguintes frases num alto-falante: seremos campeões apesar de vocês, não por vocês. Diga não à extensão de mandato. A extensão, de fato, não vai acontecer, mas é isso. O Flamengo tentando agora esse título da Copa do Brasil, tudo em ebulição, mas tentando aí um bom resultado nesses 2 próximos jogos. Bruno, Mari. Que tranquilo. E a gente cansou de ver, acho que inclusive, o Edu acompanhou até bem de perto isso, porque no São Paulo isso aconteceu. Sim. No momento onde a situação esportiva era boa, o dirigente aproveitava para se perpetuar ali no cargo. Aí era uma questão de mais um ano, né? Mas era uma alteração de estatuto e que, né, foi barrada ali no Flamengo. Mas, quer dizer, apesar dessas vitórias em campo, o ambiente político do Flamengo, nesse momento, é muito mais quente do que o do São Paulo. O que acho que pressiona ainda mais o time para a decisão. Mas essa é uma realidade de tempo em tempo dos clubes brasileiros. E tem clube ainda que tem eleição no meio da temporada. Isso é pior ainda, né? Porque...
Claro. Porque tumultua muito, né? Assim, não tem como, você não vai fugir das datas, especialmente em clubes associativos. Aí é uma vantagem da SAF. Eu não estou comparando, assim, mas aí é uma vantagem da SAF porque tem o dono e pronto, acabou. Mas esse processo democrático dentro dos clubes, ele vai... A gente falou isso ontem aqui do Corinthians, gente. Sim. E esse é um processo natural dos clubes associativos e que ainda são grande parte do futebol brasileiro. E é recorrente, né, Prates, falar sobre a política do Flamengo, porque se a gente fala assim, mas os caras lá dentro sabem o que tem que fazer, mas aí não é Marcos Braz com relação com o Gabigol, com a relação com o técnico, com quem toma a decisão, com o futuro, não é tão simples assim, né? Em relação ao time, Mari, isso que você citou me parece que pode afetar mais do que extensão ou não do mandato, reeleição ou não do Landim. Porque essa parte do futebol, me parece que ela fica muitas vezes alheia ao problema político. O problema político, ele diz muito sobre conselheiros, sobre sócios, sobre presidente. Agora, se isso vai para o vestiário, aí é outra conversa. Claro que vai. Aí é outra história. Isso daí mexe com o Braz. Então, aí sim. Porque aí mexe com o departamento de futebol profissional. Isso. Aí é uma outra história. Agora, eu acho que enquanto tem senta, levanta, passa o carro, música da Xuxa... Isso eu não acho que o Flamengo vai jogar menos ou mais por causa desse problema. Agora, se isso realmente afetar o departamento de futebol, aí muda a conversa. Ô, Vene Casagrande, ontem nós estávamos falando sobre o Sampaoli e tudo mais, a manutenção do cargo dele, e você acha que, na sua opinião, ele deveria sair antes da final da Copa do Brasil, que já começa nesse domingo? Pois é. Mas aí, se ele sair, vamos dizer, agora, amanhã, isso não é uma informação, tá, gente? Isso aqui é um papo bobo. É um debate. É um papo bobo. Se ele sair, que treinador assumiria hoje o Flamengo? Fernanda, mas respondendo rapidamente aqui, quem comanda 2 times, comanda 3. Fernando Diniz, vem. Fernando Diniz, ele teve 2 dias para preparar a sua estreia na seleção brasileira. Ele teria 2 dias para preparar o Flamengo para a final da Copa do Brasil. Brincadeiras à parte, vou ser bem sincero, botaria o treinador do Sub-20. Eu demitiria o Sampaoli antes da final da Copa do Brasil. Para contextualizar por que eu faria isso. Porque a partir do momento que você mantém o Sampaoli, você corre o risco de ele improvisar, fazer coisas de louco como ele fez no último duelo. E assim, não dá mais pra gente tirar algo de positivo do trabalho do Sampaoli. Eu não acredito ele tirando algo de positivo nesses próximos jogos, que é São Paulo, Goiás e São Paulo. São jogos extremamente importantes, Goiás pelo Campeonato Brasileiro e, obviamente, São Paulo na decisão da Copa do Brasil. E quando você tira o Sampaoli, você coloca ali o treinador do Sub-20, teoricamente o treinador vai fazer o básico, acredito eu que os jogadores iriam comprar a ideia, iriam se unir para poder conquistar esse título e, entre aspas, salvar a temporada, porque eu acho que nem com o título da Copa do Brasil salva a temporada do Flamengo, que é melancólica. E o Flamengo nem tem uma opção tipo o Flu tem o Marcão, né, Pedrosa? Porque se tivesse, estaria muito mais fácil. O Botafogo tinha o Lúcio Flávio e aí tinha até uma questão, um nariz meio torcido dos torcedores, e aí veio essa questão do Caçapa. E hoje, depois do Caçapa e a forma com que ele saiu falando que muita coisa foi relacionada ao Lúcio Flávio, eu acho que até o próprio torcedor já criou esse carinho também como sendo um interino, aquele cara que tá ali sempre na rebarba, né? Mas eu acho que eu vou pegar um pouco da fala do Venia para pensar algo que eu acho que é crucial. Quem tem que se importar, quem tem que se virar, quem tem que realmente entender, porque entendem porque estão lá há mais tempo, sobre o que é o Flamengo, que é esse título da Copa do Brasil, são os jogadores. Nesse momento eu não acredito em evolução tática. Nesse momento eu não acredito que o Sampaoli vai fazer alguma coisa genial. Os caras têm que se unir. E aí entra o Sampaoli. Eu acho que era o momento, por exemplo, do Flamengo no domingo, de colocar o quinteto em campo. Coloca o quinteto em campo, junto com o Pulgar e a zaga que a gente já conhece. Faz o simples, Sampaoli. Faz o simples, meu filho. Fabrício, Bruno, Léo Pereira, na lateral esquerda, não sei se o Ayrton Lucas vai estar disponível, e na direita o Wesley. Botar o time padrão, digamos assim, para que esses caras que já têm um entrosamento decente, que já têm um entrosamento muito bem feito nos últimos 4 anos, possam vestir a camisa do Flamengo, junto com a sua torcida, recuperar o espírito do Flamengo e com o talento deles, eles decidirem. Isso é uma boa, porque diz que se você bota o lateral direito na lateral direita, dá certo. Ele faz a função do lateral direito, sabia? E que se você bota o zagueiro na função do zagueiro, ele faz a função de zagueiro. Eu não sei se isso é verdade, mas isso falaram que isso é verdade. Inclusive, eu acho que o Davi Luiz, ele poderia muito bem conversar com o Sampaoli e falar o seguinte: olha só, Sampaoli, desse jeito você vai me expor. Eu acho que o Davi Luiz poderia ter uma conversa com o Sampaoli. Será que ele faz essa leitura? Quem? O Sampaoli ou o Davi Luiz? Será que ele acha que ele tá tão mal assim pra ser exposto? Eu acho que ele percebeu que no jogo ele não deu certo como volante.
E ele só se expôs. A verdade é essa, o Davi Luiz ele foi vaiado ainda no primeiro tempo no jogo em Cariacica. Eu acho que ele poderia conversar com o São Paulo e falar, São Paulo, você tem o Thiago Maia à disposição, você tem o Alan à disposição. Se me colocar aqui, talvez eu não vá render. Aí o Gabigol defendeu a teoria na entrevista coletiva dizendo que ele treinou assim. Bom, se treinou assim, no jogo não deu certo. Ele poderia ter mudado. Eu, no lugar do Davi Luiz, eu conversaria com o São Paulo, porque nitidamente o Davi Luiz não estava bem fisicamente e a gente pôde ver tecnicamente e taticamente que também não deu certo. Ô Pedrosa, a gente chegou no momento do futebol que ele é tão um jogo de xadrez, né? Que a prancheta, às vezes, muitas vezes, vence um jogo, vence um campeonato, que chegou um momento que, taticamente, o treinador pode expor jogadores. Às vezes, até obviamente, não porque ele quer, mas porque ele tem uma falha ali na hora da escalação, da escolha tática ou da escolha das peças para aquelas funções, e ele expõe o jogador. Não só estou falando, tá, com a exigência de versatilidade, que vocês sabem que eu não gosto disso, mas estou dizendo também dessa forma. Por exemplo, vamos fazer uma leitura, uma leitura breve, e aqui foi agora, o JP, que é um garoto, que na lateral direita, ele estava de lateral direito, não estava improvisado nem nada, mas as escolhas das peças e a escolha tática do Bruno Lage no jogo contra o Flamengo, com um cara tão grande que é o Bruno Henrique, que cresce por aquele lado, expõe o menino, acaba que a culpa é toda dele, mas na verdade ele poderia ter sido protegido, vamos dizer assim. E com o São Paulo isso acontece, o jogador acaba sendo exposto, o jogador, né? Fernanda, eu sempre entendo e tento compreender o contexto de que o treinador que está ali no dia a dia, ele sabe muito mais do que a gente. Perfeito. Não adianta, ele sabe muito mais do que a gente. Isso não quer dizer que ele não erre, isso não quer dizer que ele não cometa erros. O Sampaoli, quando ele deixa o Alan no banco, coloca o Davi Luiz da forma que ele colocou, é uma exposição para o Davi Luiz e é um ganho pro adversário. É uma perda pro Flamengo, um ganho pro adversário, porque, de verdade, isso é inventar. Quando ele coloca o Thiago Maia de lateral esquerdo, que é um jogador que não tem velocidade para jogar de lateral esquerdo, apesar de também ter sido colocado numa posição exposta, ele tá errando. Quando o Bruno Lage coloca o JP para marcar o Bruno Henrique, me desculpa, é desconhecimento do que é o Bruno Henrique e do que é o JP. Então, assim, são erros que acontecem e que a gente tem que pontuar. Eu repito, eu respeito muito a situação do treinador, mas tem coisa que não tem como defender. Não tem como defender. Assim como tem coisa que eles vão fazer, vai dar certo e a gente vai chegar aqui e vai falar assim, caraca, tá vendo aí? Isso. O cara tava certo. Inclusive, um dos motivos de eu defender a saída do São Paulo é justamente a melhoria no ambiente. O São Paulo, eu não estou querendo dizer que o São Paulo é o culpado pelo péssimo ambiente no Flamengo, porque são vários fatores. Mas ele é um dos fatores. Ele não faz o menor esforço para melhorar o ambiente. Muito pelo contrário. Quando ele teve a chance de tentar melhorar, ele pouco fez. Muito pelo contrário. Tem uma coisa de não fez a menor questão. Pessoal, eu sou assim, não gosta de mim, me manda embora? Você acha? Eu acho que é isso. Eu acho que é muito isso. É a vaidade também. E assim, por onde passou? Recentemente eu estava conversando com um jogador que trabalhou com o São Paulo no Atlético Mineiro. Ele falou, Vene, o São Paulo é assim. Lá no Galo, sabe o que ele fez? Ele chegou e afastou o Keno. Botou o Keno para treinar separado, porque na cabeça dele o Keno não encaixava no estilo de jogo dele. E ele não estava nem aí. Qual é o estilo de jogo? Pois é. Ô, Vene, eu quero saber o que aconteceu no treino. Você tem novidade desse treino? É drone, não é drone? O que eu sei é o seguinte, o Arrascaeta, infelizmente, não deve ir para o jogo, para esse primeiro jogo no domingo. É um jogador que tentou, fez de tudo para ficar à disposição e o departamento médico do Flamengo está trabalhando esse jogador para deixá-lo 100% para o jogo da volta. Minha opinião, acho até que está certo. Não adianta você forçar o jogador agora, aí corre risco de perder esse jogador para um jogo decisivo lá no Morumbi no dia 24. São Paulo, é só você fazer o simples, São Paulo. É só você botar o baterista para tocar a bateria. É só você botar o pianista para tocar o piano. É só você botar o violinista para tocar o violino. Não precisa inventar. Sabe aquele arrozinho com feijão bem temperadinho? Você pega o feijão, tempera, dá aquele gostinho maravilhoso? Pois é. É só você temperar o feijão assim. Você não precisa fazer uma lasanha, você não precisa fazer um estrogonofe, você não precisa fazer um risoto. Arroz, feijão, uma carninha e um franguinho. Só isso, meu filho. Para de querer fazer fricassê, porque tu não sabe fazer. Você erra a mão. Faz o sim. Para de inventar no time do Flamengo. E sobre essa reunião do Conselho Deliberativo, é uma vergonha, né? Até Xuxa teve, né? Botaram errado lá, votação, levanta, levanta
fica sentado. Nossa, negócio assim terrível. Inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.